Bom dia, tudo bom? Bom, estou aqui para a gente continuar nossas conversas diárias, às 11 horas, sobre questões da escrita. Eu sou Paula Altran e a ideia aqui é que a gente simplifique a escrita para torná-la assim, uma eficiente, uma potente ferramenta de comunicação. Hoje o nosso assunto é muito bacana, pelo menos para mim foi bem legal, eu nunca tinha pensado exatamente desse jeito e essa questão veio por meio da caixa de perguntas que eu deixo todo dia lá, no meu Instagram, no meu Facebook. E aí uma moça perguntou para mim, para eu falar, né, sugeriu que eu falasse aqui como escrever vai nos ajudar, pode nos ajudar a criar melhor os nossos filhos. E eu, que enfim, eu sou mãe, tenho um filho de 9 anos e reflito muito sobre essa questão da maternidade em crônicas semanais, pelo menos que eu faço, pelo menos, enfim, crônicas aí que eu vou fazendo, crônicas poéticas que eu vou fazendo ao longo dessa jornada aí instigante, profunda que é criar uma criança. Disso, inclusive, veio um livro que tá aqui, que ao final aqui eu vou ler para vocês uma das poesias que chama Amor que Chega, que é um livro meu, ilustrado pela Valentina Fraiz, que é maravilhosa, como vocês podem ver, da editora Pollen, e de uma coleção que chama Palavra de Mãe, que eu idealizei e chamei essas mulheres maravilhosas aí, poetas e ilustradoras para fazer. E aí eu fiquei pensando, e como eu abro a caixinha de pergunta à noite, eu fiquei pensando de ontem até hoje, como é que eu poderia falar desse assunto com vocês, né? Eu nunca tinha pensado exatamente isso, por isso que é bacana essa interação entre a gente, que é pensar questões relativas à escrita que nunca vieram à minha cabeça, assim. E aí eu fiquei pensando como, de fato, que a escrita pode fazer a gente criar melhor os nossos filhos, né? Assim, o que é exatamente criar melhor os nossos filhos? Eu acho que é bem subjetivo, obviamente, mas passando longe da questão moral aí, eu acho que todo mundo quer criar bem os filhos, enfim, é poder criá-los da maneira que você acha melhor, tendo filhos saudáveis, filhos bacanas, filhos felizes e filhos, principalmente, que possam atuar de maneira bacana, de maneira, enfim, de serem crianças ativas, felizes, curiosas e que vão aí crescendo dentro dessa perspectiva, né? Eu acho bacana também pensar que criança ela não está sendo criada para vir a ser, né? A gente tem que pensar nela nessa complexidade muito grande, diária, de muitas mudanças e tal, né? E nesse sentido eu acho que a escrita entra aí, pra gente começar no assunto logo, a escrita entra aí de maneira direta, sabe? De maneira assim, horizontal. Eu confundi horizontal com vertical, tudo bem, tá cedo, né? Não tá tão cedo assim. Enfim, a escrita entra aí de maneira muito profunda. Por quê? Porque a escrita é exatamente isso, né? Ela é algo, digamos, que trabalha com questões fixas para falar de coisas mutáveis, né? O que é fixo na escrita é ela mesma, as palavras, a forma da gente pensar e refletir sobre os assuntos, e ao mesmo tempo ela está sempre falando de questões diferentes, né? E aí eu elenquei aqui, depois que essa questão me veio ontem à noite, algumas das questões que eu acho que são muito bacanas, muito importantes e que podem contribuir aí na criação das crianças e que tem a ver com a escrita. E claro que a pergunta foi sobre filhos, mas eu acho que tem aquela velha e conhecida frase, né, que para criar uma criança a gente precisa de uma aldeia, então não é necessariamente do filho, né? Como é que a gente pode contribuir, todo mundo, como é que a escrita pode contribuir para a criação de crianças felizes, saudáveis, bacanas, enfim, integradas socialmente, e sendo nossos filhos ou não, né? Muita gente participa ativamente da criação de netos, de sobrinhos, de vizinhos, esperamos que seja assim cada vez mais, né? Bom, eu acho que tem uma questão que a escrita já se coloca, né, de maneira total, quando você passa a ter ela como algo cotidiano, que é criar uma rotina. Então a criança vai já perceber que a mãe ou a pessoa, enfim, com quem ela convive, tem essa rotina, e isso, né, a gente está sempre falando como é que é criar uma rotina, como a rotina é importante para a criança. E de novo, se você me acompanha ou me acompanhar por aí, você vai ver que eu acho bem pouco
interessante ficar falando para as crianças, para as pessoas que escrevem do tipo, escreva todo dia um pouquinho, bibibi, não é isso. Mas de qualquer modo, a hora que você senta para escrever, você vai toda vez sentar para escrever, né? Você tem aquela rotina da escrita, seja ela diária, seja ela 3 vezes por semana, seja ela 1 vez por semana, seja intermitente, mas ela vai ver que toda vez você senta, você se concentra, né? Porque rimou, você vai lá, você começa a escrever, você tem uma rotina de escrita. E a criança vai poder... Isso também, quem convive com criança sabe, a criança aprende muito por observação. Então ela vai vendo um pouco a importância da criação dessa rotina, né? Tem esse esforço no bom sentido, a criança vai vendo isso também, né? Você tá lá e você trabalha em cima daquilo. É um esforço reiterado, é um esforço rotineiro para conseguir tirar ali das palavras alguma coisa que você deseja, né? Ela vai ver também, vai ter o resultado dessa reflexão, dessa refletir sobre o dia a dia ou sobre si mesmo e sobre o outro. A escrita tem muito a ver com isso, né? A gente fala muito dessa questão da alteridade para a criança, no sentido de da criança poder ver que existe esse outro para além dela, né? Para não ser essa criança egoísta, ou enfim, essa criança que só pensa em si. E a escrita entra aí muito como uma reflexão, como um exercício de alteridade, como eu falo muitas vezes, porque você sempre vai sair de você. Escrita, e a escrita ela é pensada, enfim, ela é uma ferramenta que está pensado para chegar no outro, né? Por mais que a gente escreva, sei lá, um diário, que você não quer que ele seja lido, você está escrevendo algo que sai de si e que vai ser lido por outra pessoa, né? Estabelece uma certa cumplicidade, né? Então, eu imagino, quando a gente está pensando aqui na escrita em relação aos filhos, que a pessoa esteja ali podendo pensar em coisas que ela vai escrever sobre o cotidiano, né? Não estou falando aqui de termos de textos técnicos ou tal, isso acho que é uma outra questão, mas estabelece uma cumplicidade, né, de quem está escrevendo com o objeto sobre o qual essa pessoa está escrevendo, né? E aí eu acho que também pode ser um exercício super bacana de memórias, né? E a elaboração de emoções e atos. Então, a criança vai aprendendo também que dá para você elaborar aquilo, a vivência, né? Seus atos, as suas emoções, principalmente. Porque esse também é um trabalho árduo que a gente tem aí, né? De ajudar a criança a elaborar e a falar sobre, né? A poder entender o que ela está sentindo, elaborar isso e poder falar pra gente o que ela está sentindo. Isso é algo refinado, né? Muitas vezes a gente vai para terapia durante anos para aprender a pensar sobre as emoções, a entender o que a gente sente, a dar nome para as emoções. E isso com a escrita pode ser um exercício cotidiano, né? De elaboração de emoções. A gente pode ser uma ferramenta que a criança vai entendendo que ela existe, né? E que ajuda a gente a elaborar emoções e atos, que muitas vezes os atos a gente vai fazendo impensadamente. Quando a gente senta para refletir sobre isso, a escrita passa a ser uma ferramenta potente de elaboração de emoções e atos. A criança pode ir aprendendo e vendo como essa mágica aí acontece, né? Quando eu tô falando de escrita, dessa escrita que a gente pode ter cotidianamente e pode ser essa ferramenta aí para a gente poder criar melhor, né, as crianças, sejam elas nossos filhos ou não. Eu não estou dizendo que necessariamente tem que ser como eu mostrei esse livro meu aqui, que falando do cotidiano, né, da escrita, falando de atos e coisas que acontecem no dia a dia. Tem 1000 possibilidades. Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que escreveu um livro das receitas da avó. Isso, aliás, é uma coisa que eu quero fazer, né? Então, quando a gente fala dessa questão aí da escrita dentro desse cotidiano familiar, ele tem, para usar uma palavra bonita aqui, uma miríade de possibilidades, né? Não precisa ser exatamente, vou escrever as memórias da minha família, né? Você pode escrever crônicas, as receitas, você pode, por exemplo, isso é muito louco, né? Pensei outro dia, porque meu filho ama futebol. Agora ele tá vendo pela 3ª vez o VT do Corinthians e Santo André, que o Corinthians empatou, o jogo foi horroroso. Você pode, por exemplo, fazer uma tabela dos jogos de futebol que você viu com seu filho. Você pode fazer listas de coisas aleatórias, até, sei lá, de supermercado, vai guardando essas listas ao longo da vida. Tudo que você comprou no supermercado tá ali colocado. Tópicos, entendeu? Tópicos, assim, olha, tal dia a gente fez isso, fez aquilo, como diários, né? Das brincadeiras que vocês fazem no dia a dia.
transcrição de conversas. Então, hoje em dia que a gente tem 1000 possibilidades de gravar, você grava aquilo, depois transcreve. Você pode fazer os barulhos que uma criança pequenininha faz. Você fala a primeira coisa que você falou, porque, por exemplo, eu não sei a primeira palavra do meu filho. Eu sei que uma das primeiras foi bola, mas eu não anotei, né? E a cabeça da gente, quando convive com criança pequena, a gente vai perdendo as memórias, é muito louco. Se eu tivesse escrito, né, as primeiras palavras dele, olha, primeiro você falou bola, depois você falou mamãe, depois, né? Eu não tenho isso. Então, quando eu tô falando da escrita como para ajudar a criar melhor, a escrita pode entrar não só naquilo que a gente pensa, né, como algo que vai contar, narrar e virar aí as memórias da família, mas ela pode ajudar a organizar essa vivência da criança. Ela pode ajudar as próprias pessoas que criam essas crianças a elaborar esse dia a dia, e depois isso vira um tesouro, né, na mão aí da gente ao longo da caminhada, né? Então eu acho que essa pergunta de como a escrita pode ajudar a gente a criar melhor, né, essas crianças, sejam elas nossos filhos ou não, entra aí dentro de toda essa grande amálgama aí de vivências. Ela não precisa ser só para quem quer escrever, para quem quer ser escritor, para quem quer escrever um livro para o seu filho, como eu fiz. Ela pode ser daquilo que você vivencia com ele, né? Vocês podem fazer isso de maneira cúmplice, mesmo quando ele é muito pequenininho ainda, né? Então, fazer as receitas escrever as receitas que ele comia, os jogos que ele fazia, as brincadeiras que vocês tinham, os jogos de futebol, como eu falei agora, que meu filho tá vendo lá a terceira vez o VT do Corinthians e Santo André, escrever, olha, você viu esse jogo? Não importa, né? Importa, assim, que vai... Imagina se você tivesse isso na sua mão. Se um dia você acha as listas das coisas que você viu, que você fez com seus pais, ou com seu tio, ou com o vizinho, né? Ou com aquela pessoa que cuidava de você. Isso é uma riqueza, é uma coisa, seria um presente assim que a gente não pensa, né? Então, as receitas da minha avó, por exemplo, eu não escrevi, mas a moça que ficou com ela no fim da vida dela lá e tal, aprendeu tudo isso com a minha avó. Então, a gente tem esse projeto aí de pôr isso no papel. Enfim... a escrita ela é muito além daquilo que normalmente a gente pensa. A escrita serve para escritor, serve para escrever livro, serve para escrever, sei lá, relatórios, e serve para quem quer ser um escritor, quem tem essa possibilidade, quem tem essa expertise, para usar uma palavra moderna, né? E não é isso, né? A escrita pode ser uma possibilidade a mais da gente poder se relacionar com a criança. E aquilo que a gente já tanto vê hoje em dia, né? De falar que a criança ela segue atos, ela não segue palavras, ela não aprende muito mais vendo do que quando a gente fala, né? A gente fala uma coisa e faz outra, a criança vai ver o que a gente está fazendo e não necessariamente o que a gente está falando. Então a escrita também pode entrar aí como uma ferramenta educativa super bacana, né? Não só, e quando a gente fala de escrita para crianças, a gente fala muito de leitura de livro, né? Claro que ler não é um ato passivo, né? Ler é um ato ativo, tanto é que dá trabalho. Mas a gente pensa sempre nessa questão um pouco mais, menos ativa na criança, no sentido dela não ser a emissora, né? Ela vai ser a receptora daquela. E isso é incrível, né? Um pai, uma mãe, uma tia, uma vizinha, uma cuidadora que vai ler com a criança livros, vai criar memórias, vai ser algo incrível, vai ser potente, é importante, é profundo, é amoroso. Mas tem uma outra possibilidade aí da escrita, que é dela ser também uma emissora, no sentido da pessoa poder fazer isso, e aí é algo mais sofisticado, mais complexo, sei, no dia a dia, mas sei lá, de repente, uma vez por mês, por semana, sei lá, por ano que seja, você sentar com a criança e propor para ela esse exercício conjunto, né? Quando ela já consegue escrever, ou mesmo quando ela não consegue escrever, ainda antes dela ser alfabetizada, ela pode fazer os desenhos dela. Eu tenho aqui um livro do meu filho que ele fez vários desenhos, uma historinha, e depois eu encadernei, né? E aí tem isso aí. O primeiro livro dele, ele tinha, sei lá, 4, 5 anos. Então, isso também é um exercício super bacana de você fazer com seu filho, é ele poder narrar no modo que ele conseguir, na faixa etária que ele tiver, e você pode se espelhar, né? Cada um fazer a sua narrativa e ter isso guardado depois. Também é muito bacana. Então, o que eu queria propor, na verdade, dessa pergunta que me veio, que eu nunca tinha pensado dessa maneira, e foi bem legal de poder pensar, é que
a escrita ela está em dimensões muito maiores, muito mais profundas e muito mais simples e muito mais cotidianas do que a gente pensa. Cada lista de supermercado que a gente escreve é uma memória que a gente tem. Isso pode parecer uma bobagem, mas não é, né? O que será que a minha avó, minha mãe comprava para fazer comida para mim e para as minhas irmãs quando eu tinha 4 anos, né? Em 1978, já imaginou? Engraçado pensar nisso, né? Quais foram as músicas que eles cantaram para mim, né? Quais foram... E aí a gente tem um outro recurso que também é gravar, né? Eu tenho as primeiras falas e coisas e tal gravadas, e é muito louco você ouvir a sua voz de quando você era pequenininha. Mas a escrita, ela é aí essa nossa aliada, né? E eu falo muito isso aqui, da escrita ser uma aliada e não ser alijada das nossas relações, sejam elas de trabalho, sejam elas afetivas, sejam elas familiares, sejam elas cotidianas, muito do dia a dia. E ela pode entrar aí como uma aliada, como uma ferramenta potente de auxílio na criação das crianças, né? É muito legal isso, assim, é muito, muito, muito bacana. Eu não tinha pensado nisso, comecei a pensar ontem e agora tá um universo de pensamentos aqui dentro da minha cabeça. Quando eu comecei a escrever pro meu filho, na verdade é porque é o meu jeito, né, já de refletir sobre a vida, sobre as vivências. Não é muito antiga essa maneira, porque eu não escrevia poesia antes das redes sociais. As redes sociais também podem ser uma aliada, uma ferramenta, uma companheira aí, para quem quer começar a escrever e a refletir sobre o dia a dia, por exemplo, com as crianças. E também é um jeito da gente guardar, né? Porque, sei lá, às vezes você vai se perdendo de outra maneira e quando você coloca aí nas redes sociais, pelo menos é o que dizem, fica guardada, né? Então, eu queria ir encerrando a nossa conversa lendo uma das crônicas poéticas, sei lá, foi meio assim que eu chamei o que eu escrevi aqui nesse livro, é a primeira, e eu acho que fala bastante disso que eu tô falando aqui. Começa assim: e quando você for grandão, como acha que já é agora mesmo, vou te contar um monte de coisas das quais você não vai se lembrar. E esse é dos maiores mistérios dentre o grande mistério que é criar uma criança. Ser para ela o registro de uma parte da vida que fica na cabeça, no coração, fluida como nuvens. E assim, das lembranças que eu, e minha cabeça de geleia, que perde chaves, esquece portas abertas, persianas fechadas, guardar, nascerá muitos dos sentidos da existência que você carregará para sempre. Será fazedora da mitologia da trajetória de alguém, papel mais louco, lindo e secreto da vida de todas as mães. É claro que a mitologia não é feita assim, né? A mitologia é a memória de uma civilização, mas eu brinco que uma mãe, uma criança, ou enfim, né, o pai, ou seja lá quem for que cuide dessa criança, é uma espécie de fundação de uma civilização, né? Se manter a criança viva, fazer as coisas cotidianas com ela, criar essas memórias, criar esse dia a dia, praticamente fundar uma civilização cotidianamente, né? Quem tá nessa labuta aí sabe. E aí a escrita vai entrar aí, né? Ela vai entrar ela vai entrar nessa fixação, ela vai entrar nessa brincadeira, ela vai entrar nessa cumplicidade que vai se criando entre as memórias, o dia a dia. Ela pode ser mais uma... Vou tomar uma água aqui. Mais um elemento, né? Quantas vezes as pessoas falam, sei lá, tá chovendo, as férias duram 2 meses, não sei o que fazer com a criança. E sem querer ser moralista, mas dá-lhe eletrônicos, né? E aí a escrita é simples, né? Você pegar uma caneta, isso aqui inclusive é um lápis, grafite, um caderninho e, né, fazendo garatujas. Aqui nesse livro a Valentina, claro, tem desenhos sofisticados e lindos como esse. Tudo aqui é sofisticado, né? Mas assim, ela propôs os desenhos como poderiam ser os de uma criança, né? E isso é uma forma, tá vendo? Olha lá o A. Isso é uma forma de memória muito linda, né? E a escrita, não é simplesmente escrever com as palavras, ela pode ser escrever do modo como a criança conseguir fazer e registrar
o cotidiano por meio dos olhos de uma criança, das coisas mais lindas, emocionantes, belas, importantes, que você vai fazer, vai ver, vai acompanhar aí ao longo da criação desses pequenos. É um pouco isso. Eu quero agradecer aí a quem me propôs esse desafio. Foi instigante, apesar de eu ter dormido pouco pensando nisso. Lembrei desse livro que eu não pegava faz tempo. Tem isso, quando a gente escreve livros, a gente às vezes fica longe deles há algum tempo. Foi legal para eu relembrar. Tenho escrito bastante, de vontade agora de editar um outro livro com as coisas que eu escrevo para o Arthur. Tô retomando as lives, vocês vão chegando aos pouquinhos, né? Essa questão do cotidiano, da gente poder lembrar que vai estar aqui todo dia, e vocês vão aos poucos se acostumando e voltando aí para vir conversar comigo. Então, essa live vai estar salva 24 horas lá nos stories. Me façam perguntas, me instiguem, porque é muito bacana pensar que a escrita está em tudo que é lugar, né? Nossa ideia aqui é simplificando a escrita no dia a dia, mostrando onde ela está, que ela é nossa companheira, nossa amiga, nossa aliada e uma grande parceira de vida, de construção de narrativa e de vivência. Com as crianças também. Pense, quando você pensar, não tem muito o que fazer com essa criança hoje, caneta, lápis, papel, e toda a imensa possibilidade que dá aí pra gente conversar com esses pequenos, né, grandes companheiros aí de caminhada que são as crianças, né? A escrita não é algo que precisa só vir do livro pra gente, mas pode ser uma proposição de vivência, de autoconhecimento e de cumplicidade dos adultos com as crianças, que eu acho que muitas vezes a gente não se dá conta disso. Eu digo a gente porque é o que eu falei pra vocês, né? Quando veio a pergunta, eu nunca tinha pensado desta maneira, né? Então, nem eu, que passo o tempo todo escrevendo, tinha pensado disso de maneira direta, tá bom? Então, obrigada para quem veio, vamos conversar mais, me façam questões, avisem as pessoas que eu vou estar aqui todo dia às 11 da manhã, e a gente se vê amanhã aqui para simplificar, para conversar sobre escrita. Obrigada e até mais.